Para entender o verdadeiro pentecostalismo, eu preciso compreender quem é o Espírito Santo. Quais são os nomes e títulos? Quais são os símbolos do Espírito Santo? Como ele se manifesta na Trindade? E o que é pericorese? Talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, mas na aula de hoje você vai entender o que é isto. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje estamos dando início a um novo ciclo de estudos das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o verdadeiro pentecostalismo. Então, nesse primeiro trimestre de 2021, eu já lhe convido a se aprofundar no que é a teologia pentecostal, no que é o verdadeiro pentecostalismo. E para que possamos compreender isso, precisamos estudar a pessoa do Espírito Santo, que é o título da lição de hoje, lição número 1, a pessoa do Espírito Santo. Nesta aula, eu vou trazer muitos suplementos. Primeira informação que eu já lhe passo se você é novo aqui no canal. Os slides utilizados nessa apresentação, eles estão disponíveis. O link consta na descrição do vídeo. Eu disponibilizo no formato PDF, como também no formato editável, para que você possa utilizar da forma que você achar melhor, alterar, mexer nas imagens, nos quadros, utilizar isso em composição com outra apresentação que você tenha feito, ou seja, você ficar à vontade. Além disso, vou ter nessa aula especificamente, vai ter um link para um artigo que escrevi falando sobre o que é pericorese. É um dos suplementos, inclusive, da aula de hoje. Vai ter um material diferenciado na própria apresentação de slides e vai ter também esse artigo. Além disso, eu informo também para você que se você quiser acompanhar via podcast, o Escola Biblicast é um podcast. Ele consta em todos os agregadores de podcast. Inclusive, mais recentemente, também está disponível na Amazon Music. Então, você pode procurar no seu player preferido e o Escola Biblicast se encontra lá. E na aula de hoje eu vou trazer aqui suplementos que vão além da lição bíblica. Por isso que eu peço que você tenha muita atenção nesse material e aproveite ele. Eu vou falar sobre os nomes e títulos do Espírito Santo, vou falar sobre os símbolos do Espírito Santo, eu vou explicar aqui sobre o que é pericorese, numa visão um pouco mais ampla do que é abordado na lição bíblica, ou seja, muitos suplementos que vão além da lição bíblica para que você possa ter aí nesse primeiro contato com seus alunos, caso seja professor ou você é um aluno engajado, materiais aí que você possa se aprofundar um pouco mais sobre quem é o Espírito Santo e aí as diversas facetas, a Trindade e assim por diante. Então, esse material ele vai estar totalmente disponível para você. É só você se inscrever no canal do Telegram, caso você queira ter acesso não apenas aos slides, mas qualquer outro conteúdo adicional, como trechos das aulas, respostas às perguntas que constam aqui no YouTube, eu mando um áudio respondendo, ou você pode acessar via o próprio site do Escola Biblicast e baixar também as apresentações lá. Então, fica a seu critério a forma de você acessar o conteúdo. Bem, vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, vamos aqui introduzir sobre o que é a pessoa do Espírito Santo, ou quem é, na verdade, a pessoa do Espírito Santo. E aí é uma primeira informação importante, porque alguns tratam o Espírito Santo como se fosse uma espécie de uma coisa, e não uma pessoa. Então, é inclusive um dos elementos que a gente vai aqui deixar muito claro durante essa aula. Eu vou aqui fazer uma apresentação, não apenas expondo aqui o que consta na lição bíblica. Eu vou avançar um pouco mais em relação a alguns conteúdos para que você possa ter esses materiais disponíveis e possa ajustar de acordo com a necessidade dentro de sua aula de Escola Bíblica Dominical, certo? Vamos aqui para o texto áudio que diz o seguinte: e não os entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. A verdade prática diz assim: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos. E aí é muito importante você ressaltar de forma introdutória para os alunos que quando falamos sobre teologia pentecostal, sobre o verdadeiro pentecostalismo, é uma visão distinta do que ocorre em outras denominações cristãs, outras igrejas, seja ela católica ou até mesmo protestantes, ditas ou consideradas tradicionais. Pois não é que damos uma ênfase ao Espírito Santo, é que talvez, na verdade, na nossa concepção, nós damos
tratamento adequado ou a interpretação correta à pessoa do Espírito Santo. Então, não é que a gente supervaloriza o Espírito Santo, mas sim que a gente dá o devido cuidado, o devido zelo ao entendimento de quem é o Espírito Santo, tá bom? As leituras diárias, elas aqui constam em diversos trechos da Bíblia Sagrada. Não vamos fazer menção deles aqui neste momento, mas sim durante a aula, durante a apresentação. Vou trazer uma série de versículos bíblicos aqui e fazer sempre que possível alguns comentários, tá bom? Temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, um pequeno trecho, na verdade, né, no capítulo 14 de João, bem como também no capítulo 16, e vamos também tratar as questões dentro da própria lição bíblica, certo? Bem, os objetivos da lição. O objetivo geral é expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Os objetivos específicos, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E por último, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Antes da gente discutir propriamente dito os tópicos da lição bíblica, eu entendo que é necessário fazer aqui uma espécie de introdução para você e também, obviamente, para os seus alunos. Em que sentido? Além do que consta na lição bíblica, é importante você ter um panorama do que vai ocorrer no trimestre, para que você não incorra na falha de ficar antecipando conteúdos ou, digamos, gastar energia nas aulas introdutórias, nas primeiras aulas, de conteúdo que vai ser detalhado em lições posteriores. Então, existe um vídeo no canal que eu apresento uma visão panorâmica das 13 lições bíblicas. Então, eu entendo que até mesmo se você está assistindo esse vídeo agora, tudo bem, termine de assistir o vídeo, mas antes de ministrar a lição bíblica, caso seja professor, assista essas 13 lições bíblicas de forma resumida, certo? O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Além disso, tem um outro vídeo que é uma conversa que eu tive com o pastor Cláudio Maia. Ele é pastor, escritor, teólogo, professor. Então, assim, é uma pessoa de alto conhecimento. Discutimos lá com ele o que é o verdadeiro pentecostalismo. Não é um resumo das lições bíblicas. Nós tratamos aqui sobre a diferença do neopentecostalismo, igrejas reformadas, mencionamos, inclusive, discutimos que a igreja pentecostal, como a Assembleia de Deus, é uma igreja reformada, e alguns vão dizer que não entendem isso, que não é assim. Bem, se você quer ter esse tipo de conhecimento, acesse esse vídeo, que vai ser muito interessante. É um pouco mais de 1 hora, mas de um conteúdo denso, conteúdo muito bom, certo? Então, o link também vai ficar na descrição do vídeo. Eu julgo muito importante porque vai ter subsídios, inclusive da perspectiva histórica do pentecostalismo, para todo o trimestre, tá certo? Então, esse vídeo está na descrição desse vídeo aqui, inclusive. Um outro elemento também que eu quero deixar claro para você é que para você estudar sobre qualquer conteúdo, é importante você ter obras de referência. Então, eu fiz um vídeo também tratando de 10 livros pentecostais, né, de teologia pentecostal, que são essenciais para o entendimento, não apenas dessa lição bíblica, mas no escopo até maior um pouco, sobre o que é a teologia pentecostal. Então, se você quiser ter esse conteúdo, o link também vai constar na descrição deste vídeo. Então, para iniciar o trimestre, não apenas começar pela lição 1, mas começar por esses 3 vídeos, por esses 3 materiais. O verdadeiro pentecostalismo, a visão geral, a lição bíblica, né? As 13 lições bíblicas e os materiais que eu explico lá, quais são os livros mais adequados para que você possa montar sua biblioteca dentro do possível, levando em conta o tempo e o dinheiro disponível para que você possa oferecer o melhor, né, para a sua aula de escola bíblica dominical ou até mesmo o seu estudo individual, o seu estudo personalizado em casa, tá certo? Então, é isso, dadas essas informações, vamos agora para essa introdução. Por que eu falo dessa introdução? São 4 verdades ou 4 motivos para que nós possamos estudar o verdadeiro pentecostalismo. Isso aqui é uma forma de motivar você que está acompanhando agora esse vídeo no canal, como também você que é professor, a aplicar isso em sua aula de escola bíblica dominical. Expor a necessidade, por que estudar? E não apenas estudar por estudar. Então, é engajar o aluno com a escola bíblica dominical, certo? O primeiro deles, entender que o pentecostalismo apresenta uma visão equilibrada a respeito da atualidade da atuação do Espírito Santo, não menosprezando e nem colocando sobre as demais pessoas da Trindade. Então, esse é um ponto.
O segundo item, assimilar a atuação do Espírito Santo das mais diversas formas, inclusive com o entendimento correto do batismo no Espírito Santo, que é um ponto aí que há, obviamente, confusão. Não é que vamos tratar dessas temáticas nesta aula, e sim entender por que é importante estudar essa lição bíblica como um todo, essas 13 lições. Então, é dar essa visão geral para o aluno. A terceira também, compreender as referências bíblicas que justifiquem a fé pentecostal, certo? Alguns aí querem colocar a gente na segunda divisão aí do campeonato do conhecimento bíblico, né? Ou de fazer teologia. E, na verdade, a teologia pentecostal ela é bastante robusta, certo? Então, temos que entender bem isso para que a gente possa, obviamente, defender a nossa perspectiva, a nossa visão que nós temos quanto à atuação do Espírito Santo para os dias atuais, que inclusive é o quarto elemento, né? Então, aprender sobre a robustez dessa teologia pentecostal. Então, apresentando esses argumentos aqui, eu entendo que são alguns, podem ter mais, inclusive, você pode considerar outros, mas esses aqui são, acho que, muito úteis para que você já possa aplicar nesse primeiro contato com a sua turma de escola bíblica dominical, certo? Estamos começando agora com o primeiro subsídio da lição bíblica, certo? Isso não consta na lição bíblica, esse material que eu vou apresentar para vocês, mas ele está fundamentado quando vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, assim, eu entendo que é fundamental, por mais que não esteja na lição bíblica, e nem vai ser lecionado isso ao longo do trimestre, é que façamos menção a esses elementos na aula de hoje, tá certo? Introduzir. O que são isso? São os títulos aplicados ao Espírito Santo. Vamos falar aqui na perspectiva do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Inicialmente, do Antigo Testamento. Uma primeira informação muito útil. O termo Espírito Santo, ele não aparece no Antigo Testamento. Então, se você procurar o termo Espírito Santo no Antigo Testamento, você não encontra. O que você vai encontrar, aí sim, é uma perspectiva até importante mencionar, é que na tradução Revista e Corrigida, apenas nela, é que vai surgir a expressão teu Espírito, né? Ou o teu Espírito Santo. Nessa expressão, o teu Espírito Santo, aparece o termo Espírito Santo. Só que quando você vai observar todas as demais traduções, a Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a NVI, a tradução brasileira, ou seja, as traduções mais comuns que nós temos na atualidade, elas são, vamos dizer, unânimes, né? Eles não traduzem como o teu Espírito Santo. Eles traduzem como o Santo Espírito. Então, é isso que eu quero que você já tenha essa informação. Não aparece durante toda a Escritura, no Antigo Testamento, a expressão Espírito Santo, tá certo? Os termos mais comuns no Antigo Testamento. O Espírito de Deus. E aí aparece a expressão Espírito de Deus logo no início do livro da Bíblia. O primeiro livro, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, temos a expressão, sim, do Espírito Santo logo no início das Escrituras. Em seguida, temos a expressão Espírito. Ela surge lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Então a expressão Espírito também acontece e ocorre no Antigo Testamento. Bem como também aqui em vermelho, deixei ao lado, Números 11, 26, é uma outra referência bíblica que consta também este termo. Um outro, e aí sim, esse é muito comum, mas muito comum, abundantemente comum no Antigo Testamento, é a expressão o Espírito do Senhor. E essa expressão, o Espírito do Senhor, ela se repete, né, ou surge aqui todos esses trechos aqui mencionados, desde Juízes capítulo 13, versículo 15, até aqui, por exemplo, Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Agora, avançando um pouco mais, vamos para o Novo Testamento. Títulos do Espírito Santo no NT, no Novo Testamento. E aí a gente percebe que tem uma variedade, uma diversidade já um pouco maior. Primeiro, ele é considerado o Espírito de Santidade, ou, na Almeida Revista Corrigida, considerado, chamado aqui de Espírito de Santificação. Então, tudo isso aqui, que se trata sobre santidade, o Espírito Santo, ele é considerado um Espírito de santificação. Ele também é considerado o Espírito da verdade.
aqui em João capítulo 16, versículo 13, mas quando vem aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E de igual forma, mais uma vez, como aqui consta também em Romanos capítulo 8, versículo 11, quando se fala sobre o Espírito de Santidade, também existe aqui a expressão Espírito da verdade em outros trechos da Escritura Sagrada, como também não apenas o termo Espírito da verdade, mas remetendo ao Espírito Santo como aquele que vai expor a verdade, que vai revelar. Então, é essa exposição de apresentar a revelação do que é a verdade, tudo isso é fazendo menção à ideia do Espírito da verdade. Logo em seguida, temos o Espírito de vida, Romanos capítulo 8, versículo 2, que diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mais uma outra expressão referindo-se ao Espírito Santo, mais um título dado a ele, agora Espírito de vida. Espírito de santidade, Espírito de verdade, Espírito de vida. Em seguida, um trecho bastante conhecido, Romanos capítulo 8, versículo 15, que fala sobre a adoção. O Espírito Santo é um espírito de adoção. Então, mais um elemento, mais uma verdade muito interessante aqui para que possamos considerar, certo? Também temos o Espírito de graça, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Olha só o que diz: como que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, mais uma expressão, mais um título bastante comum. Outro também, o Espírito eterno, em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. E muito interessante que esses títulos, essas expressões, vão revelando características do Espírito Santo. Esses títulos aqui, eles apresentam elementos que indicam a natureza, o papel do Espírito Santo. Ele é um espírito de vida, é um espírito de santificação, é um espírito que permite que possamos ser adotados, espírito de graça, espírito eterno, né? O Espírito Santo, a gente vai entender, imagino que você que está acompanhando já deva saber que o Espírito Santo é Deus, certo? Talvez não vai ter muitos argumentos teológicos ainda. Na aula de hoje você vai se aprofundar um pouco mais. A gente vai tratar aqui já desses elementos. Inclusive, parte já está sendo exposta aqui já. Então, a gente está construindo o raciocínio de você entender por que o Espírito Santo é considerado também Deus, tá bom? E não a força ativa, um ser, digamos, sem caráter pessoal, nada disso, né? Isso aí são conjecturas humanas equivocadas a respeito de quem é o Espírito Santo. Bem como também, ele também é chamado o Espírito da Glória. E aqui, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória de Deus. Consta lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Então, temos mais uma menção ao Espírito Santo. Quais são as referências bíblicas que eu estou considerando aqui? Elas, obviamente, são referências bíblicas, mas a composição desse quadro ele foi uma adaptação feita aqui com base em duas fontes, o Stanley Orton e o Williams, né? O J. Rodman Williams. Esses dois autores aqui, eles me permitiram construir esses quadros, tá certo? Com as referências bíblicas adotadas, indicadas por eles. Então, esse quadro é uma adaptação das informações constantes aqui nessas referências bíblicas. Inclusive, esses dois livros constam no vídeo que eu já mencionei aqui mencionei no início da aula, que são sobre as 10 obras pentecostais. Então, são livros de teologia sistemática. Quem talvez não saiba, Stanley Orton e o Rodman Williams são livros de teologia sistemática. Então, a sistematização para explicar quem é o Espírito Santo, a obra dele, os títulos, esses demais elementos, a melhor fonte inicialmente para consulta é as teologias sistemáticas, né? Porque aqui estamos estudando de certa forma bastante resumida, na verdade, mas é a pessoa do Espírito Santo. Então, é um dos elementos chaves de uma doutrina para você estudar de forma profunda a Bíblia, a Escritura Sagrada, e quando se pensa também de forma sistematizada, é você estudar a pessoa do Espírito Santo. Então, inicialmente, o raciocínio mais comum de pensar, pesquisar,
são as teologias sistemáticas, tá bom? Avançando um pouco mais, vamos aqui falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Olha que já pegamos aqui um suplemento muito importante e apresentamos aqui os títulos ao Espírito Santo. Agora, os símbolos. Os símbolos, temos aqui mais uma vez a composição dos nomes, né, desses símbolos, o que é que são eles, e as referências bíblicas ao lado, para que você possa aqui ter um bom subsídio para a sua aula. Certo? Vento. Atos capítulo 2, versículo 2, fala aqui sobre a manifestação do Espírito Santo vindo sobre os discípulos, sobre aquelas pessoas que estavam orando e pedindo o derramamento do Espírito, né? E lá o Espírito Santo apareceu como um vento veemente e impetuoso, né? E encheu toda a casa e os que estavam naquele local, tá certo? Então, essa é uma referência muito importante de forma de símbolo ao Espírito Santo. E por que o uso dos símbolos, né? É uma forma de Deus, inclusive, ele se manifestar e dar-se a entender para as pessoas, para a comunidade, para nós hoje. A gente entender que o Espírito Santo ele pode se manifestar de diversas formas, inclusive de forma corpórea, como a pomba, que a gente já vai chegar nesse item. Mas deixando bem claro que todos esses elementos eles são símbolos e nos ajudam a entender e verificar, inclusive, o agir do Espírito Santo. O outro também é o fogo, né? Que diz aqui, inclusive, Atos capítulo 2, versículo 3, que falam das línguas repartidas como que de fogo, que repousaram, né, sobre aquelas pessoas e lá foram batizadas no Espírito Santo. Também temos a referência quanto à água, certo? E aqui a água que apresenta-se em João capítulo 7, versículo 38 e 39, fala que rios de água viva correrão do seu ventre. E logo em diante diz assim, e isso disse ele do Espírito. Então, perceba que essa água que estava falando, ele disse isso do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então, perceba que a referência da ligação da água para com a pessoa do Espírito Santo. Então, o texto de João aqui traz essa informação muito importante, bem interessante. Avançando um pouco mais, temos aqui a menção que eu fiz agora há pouco sobre a forma corpórea da apresentação do Espírito Santo por meio de uma pomba. E aí, Lucas, capítulo 3, versículo 22, traz esse relato, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, né? No momento em que Jesus foi batizado. Avançando também, percebe que tem outros trechos aqui. O próprio João, capítulo 1, versículo 32, também vai fazer menção a esse acontecimento, certo? Também temos o selo, né? O selo que é mencionado em Efésios, capítulo 1, versículo 13, que, tendo crido no Senhor, né? Fomos o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, né? Que é o penhor. Então, o selo é uma identificação e uma garantia que nós vamos ser resgatados. Então, que selo é esse? O selo é o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Né? Tem a carta, você coloca um selo para você poder enviar aquela carta, ou em algum objeto você coloca um selo para identificar, para dizer a quem pertence. Né? Então, o nosso selo é a presença do Espírito Santo. Então perceba que a linguagem da figura do selo nos ajuda a compreender o trabalhar do Espírito Santo, inclusive nos momentos finais quanto ao arrebatamento da igreja. Deus vai vir arrebatar a igreja e quem ele vai arrebatar? As pessoas que possuem o selo, que possuem a identificação, que possuem o Espírito Santo. Perceba que o uso do selo da forma de marcação, de identificação, favorece muito o entendimento do agir do Espírito Santo e de entender que nós precisamos manter um contato e um relacionamento com o Espírito Santo, obviamente. Também temos o óleo, certo? O óleo é muito comum, temos aqui algumas referências bíblicas também, né? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12 e 13, como também Lucas, capítulo 4, versículo 18. Falando sobre a menção de ungir, né? E aqui o trecho utilizado, Atos capítulo 10, versículo 38, que fala: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Então, a menção ao óleo é também um símbolo aplicado ao Espírito Santo.
Imagino que esses conteúdos adicionais e suplementos, antes inclusive da própria exposição da lição bíblica, devem ter sido muito úteis para você. Então, se você quiser receber materiais como esse, de primeira mão, se inscreva no canal, marca a opção todas as notificações, pois a cada vez que eu postar um material aqui no YouTube, você vai ser notificado desse conteúdo, e aí você vai poder se programar e assistir da melhor forma possível, tá certo? Então, se inscreve no canal, marca as notificações, todas as notificações, e vamos aqui para a nossa aula. Agora sim, vamos entrar aqui sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, o tópico 1. O primeiro elemento é que ele é uma divindade, é a primeira afirmação. E quais são os trechos da Escritura que podemos interpretar ou ter esse entendimento? O primeiro deles já se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 23, do versículo 2 ao 3. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca, disse o Deus de Israel. A rocha de Israel a mim me falou. Perceba que a associação do Espírito do Senhor, no versículo 2, e em seguida se menciona o Deus de Israel. Ou seja, está se referindo ao mesmo ente, ao Deus. É um único Deus. Inclusive, vai se aprofundar um pouco mais adiante sobre isso. Então, perceba que está tendo um intercâmbio aqui dos termos empregados. Uma hora é o Espírito do Senhor, outra hora Deus, tá certo? Um outro momento também importante é em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, mais uma referência bíblica que apresenta esse Espírito Santo como um Espírito Santo de glória, que tem todo o poder. No subtópico 2 do tópico 1, falamos sobre agora a personalidade do Espírito Santo. Esse quadro aqui, ele foi montado a partir da própria lição bíblica, tá certo? Só que essa forma de apresentação, entendo eu, sintetiza e apresenta essa informação um pouco melhor. O autor aqui, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, apresenta aqui 3 percepções base. Primeiro é que o Espírito Santo ele tem inteligência e raciocina. Temos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 27, a ideia que o Espírito Santo ele intercede pelos santos e que ele examina. Então perceba que ele tem um agir, né? Ele raciocina, ele pensa. Também verificamos que ele tem emoções e sensibilidade. Quando fala que em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo ele fala para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Então, se ele se entristece, é porque ele tem sentimentos, certo? Então, ele pode ficar triste, é porque ele tem um sentimento. Um outro elemento também, obviamente, por ele ser Deus, já é esperado, né? A consequência óbvia, ele vai ter vontade própria, certo? Em Atos capítulo 16, versículo 30, diz o seguinte: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu, certo? E esse Espírito de Jesus aqui é quem? É o Espírito Santo. E também temos outra referência que vai tratar sobre essa ideia da vontade do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Então, perceba que o Espírito Santo, ele age como ele quer, certo? A entrega dos dons espirituais, que vamos estar um pouco mais à frente, o Espírito Santo entrega como lhe apraz, é do interesse dele, como ele quer, tá certo? Então, quem batiza é o Espírito Santo. Não é o ser humano, o homem que cria metas e trabalha com perspectivas de estabelecer como o Espírito Santo deve agir. Não. O Espírito Santo ele está no topo da hierarquia. Nós estamos bem abaixo. E o Espírito Santo ele vai agir da forma que ele quer, certo? Então, só para deixar isso bem claro para você, até porque está tendo uma certa, digamos, questão levantada recentemente quando se fala sobre estabelecer metas de batismo no Espírito Santo. E aí eu pergunto a você, se você que está acompanhando aqui o canal, o que é que você acha a respeito disso? Eu posso chegar para o Espírito Santo, chegar para Deus e estabelecer metas, prazo,
para que tenha que ter tantos batismos no Espírito Santo em tanto tempo? Será que isso é benéfico ou isso é negativo? Será que eu estou colocando Deus contra a parede ou não? Será que eu estou sugerindo e dizendo que é melhor para o Espírito Santo? Se você acha que isso pode ser uma coisa problemática, menciona aqui nos comentários. Se você acha que não, menciona que você entende que isso não é problemático. Eu não estou falando aqui na questão de você orar, de você pedir a Deus para que Deus possa batizar o quanto mais puder as pessoas com batismo no Espírito Santo, certo? Mas eu estou falando aqui na questão de a vontade própria do Espírito Santo. Será que foi consultado o Espírito Santo? E se a meta não for alcançada? Então, assim, são questões que eu quero que você faça uma reflexão e você, se possível, comenta aí nos comentários para que a gente possa aí, entender um pouco a percepção e como você tem recebido e tem entendido o conteúdo a respeito, tá bom? Vamos aqui falar um pouco sobre os atributos divinos. O último item marcado de azul, que é a onipresença, né? Deus ser onipresente, ele não consta na lição bíblica. Então, eu marquei de azul apenas com esse propósito, para dizer que é um elemento adicional que estou trazendo. Os demais itens, aqui é uma exposição em formato de quadro, que eu acho, mais uma vez, fica muito melhor do que apenas o texto corrido, sem fazer essa ligação, né? Então, fiz essa ligação aqui via quadro, acho que ficou mais interessante. A primeira delas, que os atributos divinos são coisas que são inerentes ao Espírito Santo. E esses atributos vamos dividir em dois grandes grupos. O termo teológico mais comum, né, é dizer que são atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Vamos tratar aqui, essencialmente, dos incomunicáveis. Os comunicáveis é aquilo que o Espírito Santo, Deus, a Trindade possui e que o ser humano também possui, mesmo que de forma limitada. Então, a gente pode entender que Deus é amor. Então, Deus é amor, perfeito. Deus ama, perfeito, Deus ama. O ser humano ama, o ser humano também ama. Não ama como Deus, não vai ser da mesma forma, mas o ser humano ama. Deus é justiça, Deus é justo? Deus é justo. Deus tem senso de justiça? Sim, ele tem senso de justiça, né? Na verdade, ele é a própria justiça, mas vamos pensar assim, ele tem senso de justiça. Quando vamos olhar para o ser humano tem senso de justiça? Tem. O ser humano possui senso de justiça. Então perceba que tem características como amor e justiça que pertencem a Deus e que também pertencem ao homem. Lógico, dado pelo próprio Deus, implantado isso no coração e na mente do homem, tá certo? Então, basicamente, essas são as características que são comunicáveis, que participam tanto na conjectura divina como também no contexto humano. Só que tem elementos que são exclusivos, aí sim, apenas à pessoa da Trindade, a Deus, certo? Ao Espírito Santo. E as referências aqui apresentadas referências dessas características aplicadas à pessoa do Espírito Santo, tá certo? É a pessoa do Espírito Santo. Diz aqui em Romanos 15:19, tradução NVI, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. E também temos aqui outras referências bíblicas destacadas em vermelho que avançam um pouco nessas questões, tá certo? Que em Mateus capítulo 12, versículo 28 e Atos capítulo 2, versículo 4. Então, essas referências aqui, elas também apresentam a ideia da onipotência do Espírito Santo. Também temos aqui quanto à onisciência, textos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11, que fala aqui, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Olha que interessante. O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Ou seja, para se fazer isso, só sendo o próprio Deus, só sendo onisciente, tendo todo o conhecimento. E aí também temos uma série de outros textos bíblicos que vão trazer a ideia também da onisciência aplicada ao Espírito Santo, tá certo? Estamos aqui em Ezequiel, capítulo 11, versículo 15, Romanos, João, Atos, assim por diante. O Espírito Santo, ele tem uma outra característica muito interessante, ele é eterno. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem a característica, o atributo de ser eterno.
Então, ele é eterno na perspectiva de sempre continuar existindo, mas também ele tem a característica de pré-existente. Ele sempre existiu, certo? Ele também é criador. Temos a referência lá, inclusive, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Façamos um homem em nossa imagem e semelhança, o Espírito Santo estava lá, certo? Mas em Salmo 104, versículo 30, diz assim: envias o teu Espírito, e são criados, e assim renovas a face da terra. Também ele é Salvador, certo? Efésios capítulo 4, versículo 30, quando fala que ele nos selou, né, com o Espírito Santo da promessa, é uma característica de quê? Que ele age e coopera para a nossa salvação. Então, o Espírito Santo tem a característica, tem o atributo de ser Salvador, bem como também outras referências bíblicas mencionadas. E por último, o item adicional, que não consta na lição bíblica, mas fazendo as pesquisas, né, encontramos esse versículo aqui que eu acho muito interessante você ter ciência dele. Salmo 139, versículo 7, que diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Lendo que os versículos seguintes apresenta-se exatamente a ideia que não é possível, né, fugir, né, ou escapar do Espírito Santo. Então, portanto, o Espírito Santo ele é onipresente. Para onde quer que eu vá, o Espírito Santo está lá. Ou seja, percebemos aqui mais características de um Deus. Sim, o Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo não é uma força ativa, ele não é um ente de segunda grandeza, algo inferior a Deus. Não, ele é o próprio Deus, certo? Avançando aqui um pouco mais, vamos entrar aqui no ponto aqui que é muito importante. A aula está ficando longa, né? Infelizmente, dado esse aspecto introdutório, tenderia isso a ocorrer. Mas eu peço que você acompanhe muito atentamente esse material aqui, porque esse material vai ter, inclusive, já consta, né, na descrição do vídeo aqui, um artigo explicando com um pouco mais de profundidade o que é a pericorese. Mas o que é a pericorese? Na própria lição bíblica tem essa apresentação, e aqui eu quis manter, pois é uma apresentação sucinta, mas muito assim, direto ao ponto, e acho que expressa muito bem a ideia. Diz o seguinte: expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho, o Espírito Santo, se dá nesses termos e é eterna. Olha só que interessante. E essa imagem aqui, ela sintetiza esta ideia, certo? Ao final dessa minha apresentação, vamos recorrer a ela de novo. Aí a sua concepção provavelmente vai ter sido um pouco ampliada, vai ficar um pouco mais fácil compreender essa imagem. Mas perceba logo de antemão que o Pai aqui menciona que ele não é o Filho. Ou seja, Deus, existe o Deus Pai, existe o Deus Filho. Existe também o Deus Espírito Santo. Perceba que o Filho não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai. E nem o Pai não é o Espírito Santo. E nem o Pai é o Filho. E assim por diante. Então perceba que esses três entes aqui, essas três pessoas, na verdade, todas elas são o quê? Deus. Então, eu possuo um ser único, não são três deuses, certo? Não é uma religião, digamos, do cristianismo politeísta. Nós temos apenas um único Deus, certo? E aí que, já de antemão, já vou adiantando, a gente vai entender um pouco o que é pericorese, um pouco da trindade, mas assim, entender um pouco. Quando a gente vai estudar de forma um pouco mais profunda esse conteúdo, que eu pesquisei várias fontes, é unanimidade desses comentaristas, desses escritores, por mais que tenham consultado das melhores obras, né, do tempo dos apóstolos, logo depois dos apóstolos, na verdade, né, além da Bíblia, a construção do conhecimento teológico, por mais que eles tenham alta erudição, entendam das línguas originais, tudo isso, eles são unânimes em dizer que é complicado entender realmente o que é a Trindade, certo? Inclusive, quando se falamos sobre Trindade, é bom mencionar que o termo Trindade
não consta nas escrituras sagradas, certo? É uma construção de entendimento teológico, ou seja, aquela sistematização. Ao ler as escrituras, ela se revela que existe a Trindade. Só que existem várias discussões do que é essa Trindade, como se dá, quais são as interações. Então a gente vai tentar apresentar aqui a linha que é considerada a comum, a ortodoxa, certo? É mais comum, mas existem pensamentos divergentes. E, de antemão, a nossa concepção é alinhada a essa apresentação que vai ser feita aqui, ortodoxa, e entende-se que essas outras interpretações, algumas inclusive muito perigosas, certo? Caso a pessoa leve, digamos, à prática, ao extremo, tá bom? Então vamos avançar aqui um pouco mais, depois recorremos a essa imagem novamente. Ao consultar as fontes, né, as referências bíblicas, eu encontrei aqui um material muito bom no livro de Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, do Rodman Williams. E, a partir desses elementos, consegui fazer aqui, ou levantar 5 conclusões essenciais, tá certo? Sobre o que é a pericorese. Primeira delas, existe um só Deus em 3 pessoas. A gente vai entrar aqui em detalhe sobre cada uma delas. Então, fica atento aqui durante essa aula para aproveitar esse conteúdo, que vai ser algo muito rico. Aí também vou dar uma dica para você para a sua escola dominical. Nós temos um tempo limitado. Nesse tempo limitado, eu tenho que escolher aquilo que é essencial. Na lição bíblica de hoje, eu entendo que esse tópico 2 é o ponto principal da lição. É onde você deve gastar um pouco mais de tempo. É onde você deve investir um pouco mais de seus estudos para que você possa chegar, digamos, o mais afiado possível para poder ministrar a lição bíblica e estar preparado para responder aí eventuais perguntas dos seus alunos. Porque esse é o ponto, inclusive, mais complexo de entendimento, certo? Da mesma forma que esses comentaristas, esses autores tiveram dificuldades em, mesmo consultando inúmeras fontes, preparando o material e não conseguem chegar a ter convicções, vamos dizer assim, plenas, de igual forma foi comigo. Na verdade, de igual forma não, né? Na verdade, de forma muito mais distante de concepção de entendimento, eu também não chego a compreender isso, certo? E isso, infelizmente ou felizmente, depende da perspectiva, está absolutamente dentro da normalidade. Então você, provavelmente professor, se não for um diferencial, né, do conhecimento teológico, você vai ter um certo tipo de dificuldade. Imagina só o seu aluno que vai ouvir você apresentando essas questões, certo? Então, assim, é só para criar esse pano de fundo e entender que se tiver que gastar um pouco mais de tempo na lição bíblica dos tópicos, invista neste tópico, tá certo? E quando você vai perceber na minha própria apresentação, né? Quando chegar no tópico 3, eu vou dar uma certa acelerada. Tem elementos interessantes? Tem. Mas só que eu acho que o crescimento adicional para quem já está na classe de adultos há algum tempo na escola dominical, ele não vai ser tão impactante como esse aqui, tá certo? A pericorese, a trindade aqui vai ser muito importante. Então, dessa informação, vamos aqui para esse conteúdo. Todas as pessoas da divindade são Deus. Então, é um elemento também importante. Terceira afirmação, as pessoas da divindade são distintas. Olha que interessante. É um só Deus e as pessoas são distintas. Aí começa a bagunçar o nossa mente, né? Essa hora aí fica complicado, né? É pela fé. Item 4. Existe distinção de propriedades de atos internos do ente divino e propriedades internas, né? Ou seja, esses elementos de atos internos consideradas chamadas propriedades internas. Esse elemento aqui tem até um pouco mais de discussão teológica, né? De divisões distintas. O item 5. Existe distinção de propriedades de atos externos, né? Ou seja, propriedades externas. Vamos cobrir aqui rapidamente essas 5 afirmações. Quer compreender elas com um pouco mais de profundidade, consulta o artigo que está na descrição do vídeo e ele vai lhe dar subsídios bem interessantes, tá bom? Então vamos avançar. Primeira afirmação, existe um só Deus em 3 pessoas. Antes de a gente chegar nessa conclusão especificamente, a gente precisa entender um pouco o próprio termo pericorese, tá certo? Ele, com as obras em português, foi apresentado 3 palavras que remetem à pericorese. A primeira dela é pericoreses, né, com CH, está percebendo? O Williams, né, usa esse termo na sua obra. Né? Na verdade,
o tradutor, né, do livro, ele preferiu manter essa estrutura, certo? Então, por isso, esse termo pericoreses, com CH. Já o livro de Picasa e Silans, de 98, né, são escritores católicos, tá certo? Que trazem uma construção aqui muito interessante histórica. Inclusive, se tiver que escolher entre o Williams e o Picasa Silanes, para essa construção aqui, é melhor o Picasa Silanes, tá certo? A referência bíblica, a referência para essa obra, inclusive, vai estar na descrição do material que eu coloquei para vocês no site do Escola Biblicast, como também ao final desta apresentação nos slides, tá certo? Eles usam o pericoreses com KH e não CH, tá certo? E eles também apresentam a ideia do pericorém, certo? Que é um outro emprego também desta palavra, remetendo à pericorese, tá certo? Então, essa é a ideia. Inicialmente, esse conceito, é importante falar, ele não foi cunhado de forma teológica inicialmente, e sim um conceito histórico aplicado à física, né? Quem traz esse contexto, mais uma vez, é o Picasa e o Silanes, tá certo? No âmbito teológico, esses autores eles dizem que dificilmente foi mencionado algo antes do século IV, tá certo? E quem começa a falar sobre isso, escritos, é o Nazianzeno, certo? Esse daí é o primeiro indivíduo, segundo esses autores, que começa a tratar isso numa perspectiva bíblica. Só que na perspectiva bíblica ele trata inicialmente a pessoa de Jesus, usando o termo de pericorese quanto às naturezas divinas de Jesus com a natureza humana. Então tentar explicar esse contexto, né, do Deus encarnado, que é 100% Deus e 100% homem. Então começa se utilizando com esse contexto. Posteriormente, ele foi aplicado na doutrina trinitariana, né? Ou trinitária. E aí ocorre por quem? Por Pseudo Cirilo, certo? É essa também a atribuição, segundo esses autores católicos, tá certo? E aí a ideia que apresenta o Pseudo Cirilo é que uma ideia de unidade divina, ou seja, um Deus, mas que ao mesmo tempo ele também é o quê? 3 pessoas, apresenta diversidade de pessoas. Então, o Pseudo Cirilo é a primeira pessoa a trazer esse contexto para o campo trinitário e fazer essa, digamos, exposição inicial, tá certo? Ao decorrer da história, foi tendo aí variações sobre essa questão, tá certo? A gente não vai entrar aqui em detalhes. Quer mais informações? Consulta a obra original ou até alguma outra coisa pode estar no artigo que mencionei para vocês, certo? Na descrição do vídeo. Vamos aqui ver um texto base que é muito importante quanto a esse contexto da pericorese e vai nos dar aqui informações bem relevantes. Se encontra em João capítulo 14, do versículo 6 ao 11. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Olha só que interessante. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Perceba, Felipe perguntou sobre Deus Pai. E Jesus responde como se fosse Deus, como se fosse o Deus Pai. Olha que interessante. Felipe pede, me mostra o Pai. E Jesus fala, você está comigo. E é do Deus Filho. Então, perceba que, imagina Felipe, ou até mesmo os demais discípulos, num contexto desse, ouvindo uma explicação dessa, né, sobre a Trindade. Aí diz, ainda, quem me vê, a mim vê o Pai. Olha que interessante. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus pega e interroga Felipe por causa desse comportamento, dessa pergunta dele. Aí diz o seguinte, não crês tu que eu estou no Pai? Olha que aquela gravura inicial, aquela imagem, começa a fazer um pouco mais de sentido. Jesus, ele se coloca naquele momento como se fosse o Deus Pai e também fala, eu estou no Deus Pai.
e que o Pai está em mim. Olha que coisa. Ou seja, ao ver Jesus, os discípulos não estão apenas vendo Jesus, o Deus encarnado, o Deus Filho, eles também estão vendo o Deus Pai. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim. Imagina a cabeça dos discípulos ouvindo esse tipo de coisa, né? Para a gente, com todo esse arcabouço teológico, essas proposições, o entendimento, o estudo, pensando com calma. Mas imagina Filipe e os demais discípulos ao lado de Jesus, Jesus explicando isso para com eles, né? E, obviamente, introduzindo a temática, né, da Trindade, só que não fala o termo Trindade. É só uma criação. Esse termo é criado, né, vamos dizer assim, mas para explicar questões como essas, certo? Então, ele fala, crede, versículo 11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Olha que interessante. Ele está no Pai e o Pai está nele. Então, ao olhar para Jesus, eu estou vendo Deus. Ao olhar para Deus, eu estou vendo Jesus. Ao olhar para Deus Pai, eu estou vendo Deus Filho. Então, é essa a proposição de Jesus. Perceba, então, que a ideia de um só Deus, ela está imperando aqui. Mas que essa ideia de um só Deus também está apresentando que ele tem pessoas distintas. É complicado, né? Isso, né? Mas isso é a mensagem que Jesus falou para os discípulos. Avançando um pouco mais, ainda na primeira proposição, nessa primeira afirmativa que estou apresentando, em João capítulo 17, versículo 20 ao 22, na nova tradução Almeida atualizada, diz o seguinte: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Olha que interessante, emblemático isso, né? E todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Olha que interessante, né? Mais uma vez Jesus fala que ele está no Pai e o Pai está nele. Ao versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Olha que elemento. O Deus Pai, o Deus Filho, pessoas distintas. Acho que é difícil alguém pensar que são a mesma pessoa, ou que são modalidades do mesmo Deus se apresentar. Não. São pessoas distintas. Mas as pessoas distintas, elas são uma. É una. E Jesus ele faz menção a isso em vários momentos no livro de João. Então, olha a exposição do que é a Trindade. Olha o que é a pericorese, né? Ou seja, todos estão aí presentes, uns se dando aos outros, né? E eles são apenas um único Deus, certo? Apenas não, né? É tudo isso, na verdade. Não é apenas, mas é tudo isso. Segunda afirmativa. Estamos falando do tópico 2, o item subtópico 1 ainda, certo? São aquelas 5 afirmações que são muito importantes quanto à pericorese e, obviamente, quanto à trindade. Todas as pessoas da divindade são Deus. Olha o que diz aí o Williams, né? Na página 77 e 78, né? Você percebe que tem essas aspas aí, indicando exatamente que é uma citação direta. Eu estou pegando um trecho na íntegra do livro. Por que eu fiz isso? Porque se eu fosse tentar sintetizar isso, explicar isso, eu incorreria provavelmente numa explicação de qualidade inferior ao que o Williams colocou. Então, por isso que eu prefiro assumir a forma que ele falou, e aí acho que fica mais fácil o entendimento. Dificilmente eu consegui explicar em tão pouco espaço de tempo o que ele falou aqui nesse pequeno trecho. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Portanto, existe um ser, uma realidade. Não existem 3 deuses, mas um só. E essa é uma questão importante. Se eu considero que são 3 deuses, nós estamos aí incorrendo numa idolatria, né? Ou seja, só existe um Deus, só posso adorar um Deus. Como eu posso estar criando outros deuses, certo? E a pessoa que pensa que o Espírito Santo é uma pessoa totalmente distinta, que não forma esse único Deus, aí está incorrendo numa interpretação teológica equivocada, tá certo?
Mais à frente, o Williams também fala o seguinte: então cada uma das três pessoas estão uma nas outras e se interpenetram mutuamente, em que cada um contém a totalidade divina e é o único e indiviso Deus. Ou seja, é um Deus que não é dividido, não é possível de se separar por partes, né? Existem, inclusive, algumas analogias equivocadas quando vai tentar explicar a pericorese, quando vai tentar explicar a trindade, dizendo que um é a gema, um é uma clara de ovo e o outro é a própria casca, né? Tentando fazer alusão à ideia do ovo como uma forma de tentar explicar esse raciocínio. Só que não é possível explicar com base na ideia do ovo. Por quê? Porque o ovo, a casca tem uma substância, a clara é feita de osso e a gema de uma outra. Propriedades distintas. Então, e é diferente do pensamento que o próprio Jesus apresenta no livro de João, que vemos agora há pouco, que é Deus Pai está no Deus Filho e o Deus Filho está no Deus Pai. Olha que interessante, certo? E isso é um único Deus. A terceira afirmação importante: as pessoas da divindade são distintas. Percebemos que, primeiro, que só existe um Deus, perfeito. Mas dentro da divindade, elas são pessoas distintas, diferentes. E vamos ver o que diz aqui o texto bíblico, né? Com base aqui, obviamente, na interpretação, né? Na sistematização que o Williams apresenta. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. De fato, nenhum dos três é um outro. Existem três pessoas e estas não podem ser confundidas como títulos ou figuras de linguagem, que alguns vão levar para esse caminho, que é equivocado, obviamente. Principalmente quanto à pessoa do Espírito Santo. E nem como termos empregados que tratem das modalidades da atuação de um único ser divino. Então, olha a questão problema. Alguns entendem que a linguagem, né, é empregada a que Deus está se referindo, né, Deus entre aspas, porque na verdade é apenas um, né, eles entendem que esse é o único Deus que se apresenta de maneiras distintas, com modalidades distintas. Então, o modalismo é um pensamento equivocado quanto à Trindade, quanto à pessoa do Espírito Santo e assim por diante. E assim, então, segundo Williams, né, ele diz que existe uma triplicidade em que não é excluída na unicidade. Então, eu tenho um Deus mas que isso não exclui as três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, basicamente, é esse o raciocínio quando falamos sobre as pessoas da divindade, delas serem distintas. Avançando um pouco mais, vamos para a quarta afirmativa, que existem propriedades de atos internos deste ente divino. E aqui ele apresenta o seguinte, que Deus Pai é o Deus que gera, é geração, e o Deus Filho é o Deus filiação, certo? Jesus é filiação. Então, essa ideia de distinção quanto às funções, vamos dizer assim, que eles possuem, né? Deus Pai e Deus Filho. Olha a referência em João capítulo 1, versículo 14 e 18, na nova tradução Almeida atualizada, né? Diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, essa ideia do termo unigênito é inclusive de geração, certo? Então, ele gerou o Filho, certo? Mas não é gerar de criar, é gerar de criar, digamos, entre aspas, essa função do Jesus encarnado, do Filho. Mas Jesus, ele sempre esteve na criação, Jesus sempre existiu, Jesus é pré-existente quanto o próprio Deus, tanto quanto o próprio Deus. Versículo 18: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Então, essa questão de Deus Pai ser geração e Deus Filho ser filiação é uma interpretação quanto às propriedades internas. E existe aí depois também quanto ao Espírito Santo, que o Espírito Santo é a processão. E quais são as bases bíblicas para que chegue a essa conclusão? Em João 14, 26, mais uma vez na NAA, diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, olha aí, o processar, o proceder, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará
com que se lembre de tudo que eu lhes disse. E João, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, o procede aqui, o processão, perceba que ele está extraindo esse termo de João 15, 26. E aqui em João 15, 26, é possível captar a ideia que o Espírito Santo procede do Pai. Aí tem uma divisão teológica, né? Da igreja, digamos, católica oriental para a ocidental. Aí é um ponto mais sofisticado de raciocínio, caso você queira se aprofundar. A obra que mencionei dos autores, escritores católicos, fizeram um trabalho aí muito importante, certo? Nessa questão. Mas é que alguns entendem que a processão do Espírito Santo é apenas de Deus. Outros entendem não, que a processão do Espírito Santo provém de Deus e provém do Deus Filho também, Jesus Cristo. Então, é só para pontuar isso. Dá para fechar a questão quanto a isso? Na minha concepção, pelo que eu estudei e avaliei, é um pouco problemático, certo? Mas o William segue a ideia que o Espírito Santo procede do Pai apenas e não de Jesus. E Jesus é apenas uma espécie de mediador, tá bom? Essa é a visão dele. Mas no livro dos teólogos católicos há a apresentação da ideia distinta, inclusive do racha que teve dentre a linha teológica quanto à Trindade da Igreja Oriental para a Igreja Ocidental, certo? Quinta afirmação, para encerrarmos aqui sobre a pericorese. Existe distinção de propriedades de atos externos. Falamos de atos internos, agora atos externos, ou seja, as propriedades externas, aquilo que eu consigo perceber ao ver o contexto bíblico, os atos, os acontecimentos. O primeiro deles é o ato da criação, que se dá por meio do Deus Pai. É lógico que o Deus Filho e o Espírito Santo estavam na criação, mas a menção, a ênfase que se tem no texto é do Deus Pai. Então, a criação pelo Pai e o Filho é que encarnou, Jesus Cristo. Então, perceba que Deus está em Jesus, mas na encarnação, quem se encarnou não foi o Espírito Santo e nem foi Deus, Deus Pai, e sim o Deus Filho, Jesus Cristo. Certo? Então, esse é um ponto importante. A mesma coisa se aplica à vinda do Espírito Santo, porque Deus Pai foi criação, Deus Filho a encarnação e Deus Espírito Santo a vinda, que ele veio sobre os discípulos, na manifestação do Pentecostes, tudo isso ocorreu. A vinda do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é de Jesus. Jesus, quando vai falar sobre o Espírito Santo, fala assim, o outro Consolador, ou seja, tem eu, mas havia um outro semelhante a mim, certo? Então, está se referindo ao Espírito Santo, não estava se referindo a ele mesmo ou ao Deus Pai. Então, perceba que existem características e propriedades externas que indicam, né, as diferenças, as distinções que há de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Avançando um pouco mais, eu acho que fica mais claro, mais notório o entendimento dessa figura, dessa imagem. Perceba que o Pai, ele não é o Filho. E, por fim, também não é o Espírito Santo. Mas que eles, juntos, são Deus. Ou seja, é um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Já no subtópico 2, que vai falar sobre ele me glorificará, vai apresentar exatamente a questão equivocada que alguns podem assumir quando vão tratar sobre a pessoa do Espírito Santo. De entender que, por ele estar glorificando a Jesus, ele não seria digno de adoração. Só que o próprio texto bíblico também fala que o Pai glorifica o Filho, e nem por isso as pessoas deixam de adorar Deus Pai, porque o Deus Pai glorificou o Filho. Então, perceba que esse raciocínio não pode ser aplicado também para o Espírito Santo, tá bom? Então, a questão que alguns podem perguntar, né? Eu posso adorar o Espírito Santo? Pode. Na verdade, não só pode, né? Na verdade, deve. Você adorando ao Espírito Santo, você está também adorando a Deus Pai e Deus Filho, e assim por diante. Adorando a Deus Filho, eu estou adorando Deus Pai e também Deus Espírito Santo. Então, é esse o contexto para que você possa compreender. Avançando no tópico 2 ainda, o item 3 e 4, o efeito prático da pericorese, né? Tanto faz, aqui apresenta o autor, adorar Jesus separadamente ou qualquer pessoa da Trindade, né? Qualquer outra delas. Então, eu vou estar tendendo
entendendo, na verdade, o que é essa pericorese na prática. O elemento 4, subitem 4 do tópico 2, consubstanciação com filho, né? Ou consubstancial com filho. Esse termo quer dizer o seguinte, que é da mesma substância, da mesma natureza. Então, o Senhor Jesus, né, ele prometeu que enviar quem? Um outro Consolador. Esse outro Consolador, esse outra dando ideia que é da mesma categoria, da mesma substância. Por isso que o Espírito Santo, ele está na mesma essência, na mesma substância com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É importante mencionar que esse termo substância, alguns podem entender como algo um pouco impessoal, mas é a nossa limitação, digamos, nossa fala, nossa língua. O que mais se aproxima é essa ideia de ser, digamos, a mesma coisa, a mesma substância, tá certo? Então, só para deixar isso bem claro. Avançando um pouco mais, já no tópico 3, certo? Para podermos andar aí para finalizar a lição, diz o seguinte: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, ele é criador, temos a referência bíblica em Gênesis 1:2. Ele também mantém e preserva a criação que ele fez, certo? Então, esse é um elemento comum ao Espírito Santo, ao agir dele. Também temos aqui a ideia, no item 2, do plano divino da salvação, que ele conduziu a história, né, desde o início, lá em Israel, o tempo dos profetas, no tempo da igreja no Novo Testamento, nos dias de hoje, na igreja atual, nosso contexto atual, e também, obviamente, ele está, né, digamos, interessado que as pessoas venham a reconhecer a ele como único e suficiente Salvador. Só que por reconhecer a Jesus como o meu Salvador, eu preciso da pessoa do Espírito Santo. Porque eu só vou tomar a decisão de reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador se o Espírito Santo desvendar a minha visão para que eu possa compreender a verdade. Então, perceba que, de forma, digamos, mais direta, parece que é a atuação apenas de Jesus. Não. A atuação é da Trindade como um todo. O Espírito Santo, ele está me convencendo, está me apresentando a verdade, para que eu possa, obviamente, mudar de caminho, né? Para procurar o caminho adequado, o caminho do Senhor. Certo? Na vida humana também temos aqui menções que o Espírito Santo, ele está, digamos, interessado não apenas em aspecto macro, né, como o mundo, como a sociedade como um todo, mas também na vida humana de forma individual. Cada pessoa ele trata, sim, de forma específica. Até porque isso é totalmente possível para um Deus que tem todo o poder, né? Então, há alguns erroneamente tem a percepção que Deus ele não vai se preocupar com essas situações do nosso dia a dia ou com as nossas necessidades individuais, os nossos desejos. Ele sabe sim, e ele tem poder para poder dialogar, conversar e interagir conosco, certo? Porque ele tem todo o poder, ele é onipresente. Então, essa é uma questão bem pacífica para se entender hoje, certo? Então, a atuação do Espírito Santo é um indicativo muito forte que não cessou, ela continua, tá certo? Então, o Espírito Santo veio e continua atuando nos dias de hoje. Concluindo nossa aula, temos aqui o Espírito Santo, ele pode ser entendido que é Deus, tá certo? As conclusões que vamos fazendo aqui. Ele é como um pai e como filho, ou seja, ele é um ser como Deus uno, mas ele é tão Deus como Pai e tão Deus como Filho, certo? Ele é um com esses dois. Ele merece receber toda a adoração. Ele não só pode, ele deve receber a adoração. Ele faz parte da Trindade, certo? E que esta é uma, não é três deuses, é apenas um Deus. Ele se manifestou da criação até os dias de hoje, por isso a ideia do pentecostalismo, da teologia pentecostal, de entender, sim, da atualidade dos dons, da atualidade da manifestação do Espírito Santo. Os nomes de Deus, os títulos, revelam quem ele é, certo? São indicativos, a gente viu logo no início da aula. Os símbolos do Espírito Santo também ajudam a entender a sua atuação, né? O selo, o fogo, a água e assim por diante. E a obra do Espírito Santo
é geral, como também individual. Ele trata cada um de forma individual. Esta primeira aula foi muito empolgante, imagino para você também. Então, se você quer acompanhar materiais como este ao longo de todo esse trimestre, se inscreva no canal para que você possa receber as notificações assim que o material for postado. Para isso, você também tem que marcar a opção todas as notificações. E se você achar que esse material é útil para colegas, amigos, professores de EBD, compartilhe esta aula com eles, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Se você quiser também ter um aprofundamento ainda maior, se inscreva no canal do Telegram. Lá você vai ter acesso a algum material complementar também. O link consta na descrição do vídeo, bem como também a apresentação dos slides, formato PDF e formato PowerPoint. Tudo lá, me segue nas redes sociais para que você também possa ter algum acompanhamento quanto ao andamento das disciplinas, da exposição do conteúdo bíblico, tá bom? Aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até mais. Tchau!